nós agora com uma entrevista com o economista Marcelo Fisch, pesquisador da Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação. Marcelo, muito obrigada por estar entre nós e pela paciência de ter esperado. A gente acabou priorizando aqui a fala do vice-presidente Geraldo Alckmin, justamente sobre o tema da nossa entrevista, que é essa supertaxação anunciada por Donald Trump em relação aos produtos brasileiros, taxa de 50%. E eu já começo te agradecendo e te perguntando, se essa taxa vigorar a partir de 1º de agosto, quais os impactos, quais os efeitos imediatos e quais os setores que vão mais sofrer os danosos resultados aí dessa decisão? Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer. Boa tarde, Adriana. Então, todos nós esperamos que a conclusão seja que, antes início dessas tarifas, a diplomacia consiga resolver da melhor forma. Mas pensando aqui no futuro, né, você veja que o Brasil, só nesse primeiro semestre, né, foram quase 41,7 bilhões aí de comércio internacional com os Estados Unidos, né? Então, se essa tarifa vai persistir, e se ela persistir, isso pode ter um impacto de longo prazo muito relevante. Hoje, ano passado, a gente movimentou 81 bilhões, né? 81 bilhões de dólares. Com a persistência dessas tarifas nesse patamar dramático, né, que a cessada foi dramática, né, desde abril, né, quando foi o primeiro anúncio, né, em junho o aço saiu de 25, depois para 50, então a gente pode ter um impacto muito significativo na questão aí de uma redução, pode até chegar a 20 bilhões, né, de redução ao longo de um ano do comércio, que hoje está em 81 bilhões de dólares. E aí tem os setores aí que a gente sabe que o Brasil é líder, né? O próprio aço, que já sofreu uma queda aí já prevista pelo IPEA de cerca de 11%, porque o aço já está com uma tarifação de 50%, né? Você tem aí aeronaves, café, celulose, enfim, carne, né? O próprio suco de laranja, que representou ano passado 1,6 bilhões. Então temos diversos setores, né? E esses impactos ainda estão sendo avaliados, né? Eu queria perguntar para você sobre questões práticas, de que impactos poderiam ser esses. A Anshan falou agora há pouco, a gente trouxe o posicionamento falando de demissões que podem acontecer, né? Pessoas perdendo empregos. Você estava falando de alguns produtos, inclusive impactos no mercado americano, de coisas que entram lá, como suco de laranja, carnes, café, impactos que as pessoas podem sentir de uma forma um pouco mais rápida, talvez. Faz sentido? Olha, rápida, eu acho que a própria insegurança comercial, se é que eu posso chamar assim, né? Você tem hoje uma insegurança comercial, né? E isso dificulta, né, pela instabilidade jurídica, dificulta os fornecedores e os compradores desse comércio bilateral de firmar contratos de longo prazo, né? Você não consegue, hoje, com essa instabilidade, tornar contratos de longo prazo, porque você não tem uma clareza do que vai acontecer, né? O que pode estar acontecendo, eu imagino que esteja acontecendo, é uma rápida aceleração aí de fechamentos de contratos até agosto, né, até o início dessa tarifação, e já uma busca, eu acho, tanto pelo lado do Brasil como pelo lado dos Estados Unidos, de uma diversificação, né? Infelizmente, eu acho que temos que começar a olhar outros mercados, né? Europa, Ásia, Médio, enfim. Só que esse impacto, essa busca por outros mercados, ela é muito mais tranquila para grandes players, né? Grandes players. Só que a indústria nossa hoje é movida nesse comércio internacional por pequenas e médias empresas. Elas não têm o poder global de negociação de rapidamente se realocar a sua produção. Então aí nós vamos ter um impacto muito negativo aí, com relação a empregos, principalmente para a indústria de pequenas e médias empresas. Agora, Marcelo, essa decisão de Donald Trump, é claro que ela penaliza de forma muito forte o Brasil, se de fato essa tarifa de 50% for colocada em vigor, mas o que muitos analistas estão dizendo é que o Trump está disparando cartinhas para outros países, anunciando taxação sobre os produtos desses outros países também, e que se ele colocar tudo isso em prática de uma vez só, ele desestrutura e desorganiza de forma significativa a economia americana. Então eu gostaria de falar também dos efeitos
lá dentro, porque, claro, tem efeitos muito danosos para o Brasil. Os Estados Unidos são um mercado muito mais importante para o Brasil do que o Brasil representa para os Estados Unidos, mas, de qualquer forma, quando o Trump sai fazendo uma política tarifária para vários países, mudando as regras do jogo, criando essa insegurança e essa incerteza, ele também provoca um problema interno, né? Não, com certeza, né? Vamos pensar aqui no café, né? O café, você não consegue do dia para a noite substituir. O Brasil é um dos principais fornecedores aí desse produto para os americanos, né? O impacto imediato lá vai ser aumento de preço, né? Até novos mercados ocorrerem, e isso não acontece do dia para a noite, os americanos vão ter esse aumento de preço, né? E isso também não é bom, né? Não é positivo para o mercado nem para os consumidores americanos, né? E isso, vamos falar também da carne, né? A gente pode falar aí também do próprio laranja, que eles são os grandes consumidores. Então, o impacto lá também vai refletir, né, em aumento de preço. Para um país que também busca aí uma estabilidade dos preços, eu não vejo também essa medida como benéfica ao próprio mercado americano, como o próprio Dia da Libertação fala, né, que as tarifas estão para trazer empregos, gerar empregos, mas no primeiro momento nós vamos ter realmente uma dificuldade e um encarecimento dos produtos nos Estados Unidos. E, Marcelo, para a gente concluir, a gente vai ter que ser mais objetivo, infelizmente, nessa entrevista, porque nosso tempo acabou ficando um pouquinho mais curto, mas para a gente concluir, a gente está no Brasil com um cenário de juros altíssimos, com uma expectativa de que a gente tivesse esses juros ainda mantidos nesse patamar alto, mas tentando organizar o terreno para, em algum momento, começar a reduzir. Essa incerteza também se coloca agora diante da possibilidade de baixar juros, né? Vamos pensar que essa política permanecendo, essa guerra comercial, essa dramática guerra comercial provocada aí pelas tarifas do Trump, do governo Trump, isso vai sim afetar, né? Isso pode afetar o PIB, né? A gente sabe que, apesar de representar, sei lá, 2% aí do PIB as exportações para os Estados Unidos, nós podemos ter uma desaceleração em cadeia que provoque aí uma desvalorização do real, uma queda do PIB, uma redução do PIB nos próximos anos, né? As expectativas dos Goldman Sachs e a OCDE, enfim, eles estão, com essa questão tarifária, eles estão revendo aí o crescimento do PIB, e essa desaceleração, né, movida também para o aumento do custo, né, a gente tem aí o impacto que a gente não consegue ainda avaliar, mas na questão da possível redução da taxa de juros, né, porque com a desvalorização, né, que estava acontecendo de forma mais tranquila, agora você tem aí uma possibilidade de uma valorização maior, que vai afetar sim aí a questão dos nossos preços internos e pode aí atrapalhar um pouco aí as expectativas aí do mercado. É isso, a gente vai ter que voltar a esse assunto outras vezes, viu, Marcelo? Porque temos que analisar à medida que o tempo passar, até 1º de agosto, para ver o que vai acontecer mesmo, porque se o dólar disparar, isso afeta a nossa inflação, mas, por outro lado, se tiver uma sobra de produção aqui de carne, enfim, de alimentos, isso ajudaria a inflação. Então, a gente vai ter que analisar essa balança aí com o passar do tempo. Espero ter a oportunidade de entrevistar outras vezes para a gente conversar com mais tempo sobre isso, viu? De qualquer forma, obrigada demais pelos seus esclarecimentos aqui. A gente ouviu Marcelo Fisch, economista, pesquisador da Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação. Um prazer ouvi-lo, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada. Até mais.